Olá, advisors, tudo bem? Fusaro, Head de RI de Advisor da Trígono. Estou aqui mais uma vez com o episódio do Trígono Coffee, dessa vez aqui trazendo uma figura muito legal, o meu amigo Bruno da Renova, vai contar aí muitas novidades, como é que a Renova aí se transformou num dos grandes escritórios aí do BTG. Eu acho que vai ser um papo muito legal, a gente tem que aprender bastante, é uma história também de bastante empreendedorismo, espero que vocês gostem. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Fusaro? Obrigado a todos da Trígono pelo convite, pela oportunidade aqui de contar um pouquinho da nossa história e parabéns pelo podcast de vocês. Obrigado, Bruno. Puta, a gente estava falando, né? A história de vocês realmente é bastante legal. A gente tem aí um tempo para falar um pouco da Renova, mas até para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Se puder falar um pouquinho sobre você, quem que é o Bruno, o que você é formado, se é casado, tem filho, não tem, para a gente iniciar aí e esquentar aí essa conversa. Mas antes que o pessoal brigue comigo, né? Como sempre, já estava esquecendo o nosso café, né? Ó, o café, tem que tomar Vamos um lá? café. Vim aqui não tomar um café, tem que voltar, né? Obrigado. Eu sou o Bruno, então, 37 anos, sou formado em administração de empresas, com pós em mercados financeiros. Sou pai do Davi e do Pedro, né? Meus dois grandes patrimônios, eu diria, né? Acho que a família é tudo que eu valorizo, é o que eu mais valorizo. E, não posso esquecer de falar do Soluço, que é meu cachorrinho, né? Uhum. É um bulldog francês. Opa! E acho que é isso. Agora, Bruno, você é muito novo, 37 anos, né? Eu também tenho 32, eu pinto o cabelo, né? Eu já falei isso no outro episódio, o pessoal não aguenta mais. Mas você também, né? Pinta, né? Pra ficar mais... dar mais eu faço o inverso, pra parecer mais velho e passar mais credibilidade. Entendi, mas, enfim, eu herdei isso da família, né? Os grisalhos começam cedo da minha família, mas... Enfim, eu brinco que eu tô igual aquele carro antigo, mas quando você abre o motor ele tá inteiro, tá funcionando bem. Mas enfim, a lata não ajuda muito, mas o motor tá funcionando bem. Ah, pô, mas tá super bem. E você tem algum hobby, Bruno, assim, como é que é? Cara, ou é só trabalho, mercado financeiro? Eu tenho alguns hobbies. Eu gosto de futebol, jogo futebol 2 vezes por semana. Faço academia, jogo tênis quando dá. Pô, eu também. E eu tenho um marcar hobby... aí, vamos marcar. Você é do Ipiranga, né? Falou do Ipiranga. No mesmo bairro, maravilhoso, e jogo tênis. Melhor bairro de São Paulo. Primeiro e melhor bairro de São Paulo, né? Eu tenho um amigo que eu falo pra ele do Ipiranga e qualquer coisa que eu falo, o Ipiranga é melhor. As padarias de Ipiranga, tudo Ipiranga, não aguenta mais. O Ipiranga é um ipiranguista, né? Ele é bairrista demais. Né? Só perde pra Moca. Só. A Moca é moquense também. Mas aí legal. Você joga bola, eu jogo bola tênis. E, enfim, o tempo que, assim, eu sou aquele que acorda muito cedo, porque com 2 em casa, as coisas têm que acontecer de manhã pra ter tempo, né? Sim. E o Ipiranga não é tão perto do escritório, então eu preciso sair ali com 1 horinha de antecedência. Então eu sou muito da manhã, então eu acordo cedo pra conseguir fazer essas coisas. Normalmente, jogo tênis, só o futebol que é à noite com a turma ali de segunda e quarta, mas o resto eu faço muito cedo. E eu, enfim, sou um cara que eu gosto um pouquinho de tudo, assim, eu gosto de ler, não leio tanto quanto eu gostaria, mas gosto de jogar xadrez, jogo um xadrez online, são 10 minutinhos ali por dia. Né? Seu sobrenome, que origem que é? Então, assim, o meu sobrenome, na verdade o meu nome é Ismar, né, então é Bruno Ismar. Bruno Ismar. O da Silva é o é o Bruno sobrenome. Ismar. Porque você colocou só Bruno Ismar, eu pensei, não tinha o... Não, todo mundo acaba perguntando, mas é nome, meu nome seria Ismar, alguma coisa. Entendi. Graças a Deus minha mãe teve uma iluminação e colocou o Bruno na frente, que eu acho mais bonito. Legal. E é muito mais comum também, né? Nome curto, né? Mais rápido, né? É isso. E, cara, me fala um pouquinho, assim, você estava contando, né, um pouco da sua trajetória, assim, muito legal, né? Você começou em banco, enfim, começou realmente no mundo corporativo muito, assim, por baixo, né? E depois foi... Conta um pouquinho, achei muito legal isso aí. Bom, eu comecei muito cedo a trabalhar, né? Eu acho que, assim, eu fiz Senai e no Senai a gente tinha um incentivo a
sei lá, fiz Senai com 13 anos de idade, ali você já tem algumas atividades, você já podia ter um meio emprego nessa época. Só que eu fiz Isso você tinha quantos anos? Eu entrei no Senai com 13 anos. 13 anos, 13 caramba, anos. olha Então, que loucura. eu fiz eletricista, eu fiz elétrica industrial no Senai. E ali eu já comecei a fazer uns estágios, só que eu vi que não era um curso que eu queria, era um negócio mais indústria. E aí eu tentei alguma coisa no mercado financeiro. Só que assim, eu sou do interior, eu morava em Suzano. E o mercado financeiro não é muito forte ali na região, então você tem muita indústria naquela região, Mogi das Cruzes. E aí eu tive uma oportunidade de começar com 16 anos, já num banco, né, que foi o Itaú. Eu entrei como office boy. Legal. E ali foi um negócio que eu me apaixonei, porque eu entrei já, assim, menino do interior que de repente chega no Seik, né, pra quem conhece lá o no Seik. Jabaquara, lá, Pô, aquelas torres, aquele negócio. Sim. Então tudo aquilo me empolgou muito e eu falei, cara, eu vou me dedicar ao máximo porque essa oportunidade da minha vida e eu quero crescer aqui. Legal. E aí, como office boy na Itaú Seguros, na época, eu consegui, em alguns anos ali, evoluir, mudar de cargo, ir crescendo e aprendendo. E, pô, pra mim aquilo foi a grande oportunidade da vida, né? Porque ali eu tive chance de aprender muito sobre como funciona uma empresa, sobre o que cada... Eu sempre fui um cara que eu me considerei curioso, então eu nunca fiz algo e não questionei, eu tentei entender aquilo que eu tava fazendo. Então, pô, desde quando eu era office boy, eu não poderia falar isso aqui, mas às vezes eu ia entregar documento de ação, no meio do caminho eu ia além do processo para tentar entender o que era aquilo, e eu ficava perguntando pros advogados, o que é isso que eu tô entregando aqui? Legal. Pensei na época, como eu comecei pelo contencioso do banco, eu falei, pô, eu vou fazer direito. Tive grandes incentivos para seguir nessa profissão, ainda é uma área que eu me envolvo bastante hoje, gosto. Mas acabei, de fato... E aí você passou por várias posições lá? Passei, não. Aí Itaú Seguros eu comecei de office boy, fui atendente da central, depois passei por área de suporte. Meu último cargo foi como analista de sinistro. Então, pô, eu tava conversando contigo ali explicando, né? Então, assim, eu tive que fazer curso de mecânica. Perda parcial, perda total. Dei muita perda total. Já que na consultoria eu fiz uma consultoria pra área de sinistro e tal, né? É complexo, né? Porque o produto em si é um produto chato que, né, você pensa, a atividade do corretor de seguros é complexa. Imagina de quem avalia um sinistro, olhar a batida, ver se faz sentido. Você era um analista de sinistro mesmo? Eu era analista de sinistro. Entendi. E aí Mas você ficava interno ou externo? Eu ficava interno. Interno. Porque assim, quem fazia o laudo da batida era o vistoriador, numa oficina que dava o orçamento. Aí eu fazia o check entre a descrição, foto, laudo e vistoria. Você e era aí o cara eu falava, que paga ou não paga? ou negava? Não, Entendi. Eu era bonzinho, eu pagava tudo. Pagava tudo. Pra mim tudo fazia sentido. Mas foi um aprendizado grande ali. E aí na época, a Itaú Seguros estava fazendo um projeto chamado Cultura e Performance, que era para trazer eficiência e tal, ISO 9000. E aí eu participei. Vinha um agente de uma outra área do banco, como se fosse um agente de cultura. E aí eu me aproximei muito de um profissional na época, o Alexandre, que era um responsável por uma área de investimento no banco. E já era uma área que eu queria trabalhar, já bichinho do mercado financeiro já tinha picado. E aí ele acabou me convidando para ir trabalhar com ele. Aí eu saí da Itaú Seguros, migrei para o banco. Né? E aí, enfim, comecei numa área do banco chamada Investfone, que era quase que uma universidade. Você aprendia muita coisa de mercado financeiro ali. Que legal. Aquela área era incrível, porque você começava como atendimento ao acionista, atendendo o sócio do banco. Depois você passava por fundos, depois você passava pela corretora, que era o Itaú Trade, até você se formar como um consultor. E aí eu cheguei nessa última etapa, era tudo muito rápido, em 2 anos, basicamente, você passava por essas áreas. E aí você se formava como um profissional de mercado financeiro. E aí, enfim, essa minha passagem entre Itaú Seguros e Banco Itaú durou 9 anos. 9 anos, pô, bastante tempo. Acabei tendo um convite para trabalhar com renda variável numa outra instituição, que foi o Santander na época. Apesar de ser renda variável, era um negócio entre comercial
E você também operar renda variável, porque ao mesmo tempo que a gente operava para o cliente, a gente também tinha que abrir novas contas, né? Era um formato de sala de ações. E na ocasião eu consegui entrar numa sala ali, que era a sala da Faria Lima, uma sala em frente ao Clube Pinheiros ali de Santander. Era uma sala com uma regional muito forte, enfim, a sala, em poucos meses, a gente conseguiu abrir muitas contas, perpetuar nível de clientes, a sala tinha um potencial absurdo. Em poucos meses a gente tinha um problema que era não poder mais alocar cliente na sala, porque eram 2 assessores bankers apenas ali, traders de renda variável, e a carteira estava grande. Aí me convidaram para abrir uma sala nova, que foi nos Estados Unidos. Aí, enfim, comecei uma sala ali do zero também, foi bem. Aí eu fui ganhando confiança, né? Falei, tô multiplicando o negócio. Tá indo bem e tal, vamos lá, enfim. Entendi. E até o dia que finalmente eu tive um convite de uma corretora para começar a Renova, né? Falei, você tem uma formação aqui abrangente em mercado financeiro, conhece um pouquinho de todos os produtos. A gente quer... Você já conhece esse modelo de escritório de investimentos e tal? Na época, a renda variável era muito forte. Eu tinha uma carteira Isso foi de que renda ano? variável. Isso em 2012. 12, tá. E aí eu tinha uma carteira de Santander, de relacionamento, também um pouco de Itaú, que me acompanhava, e veio a oportunidade de começar a Renova e fazer algo mais empreendedor e menos corporativo, né? E aí eu pergunto para você, por que Renova você estava falando para mim? Como é que é isso aí mesmo, do nome Renova? Renova foi assim, na época eu tenho um amigo que tem uma agência, né, em Santos, o Celso da Manga, e enfim, eu tinha pouco dinheiro, falei, cara, preciso começar aqui o negócio, que tem que ter site, tem que ter cartão, e tem que ter nome, tem que ter brand. Tem pra hoje. E faz tudo isso com pouco dinheiro. E aí ele trouxe alguns nomes, um deles era a Renova, e ele pediu para contar a história, ele captou ali, e aí ele fez pesquisa de marcas e patentes, domínio e tal. Eu falei, cara, bati o olho, falei, acho que esse nome aqui faz sentido. E aí ficou Renova, enfim. Você sabe por que eu perguntei isso? Porque como você veio do banco, foi pro Sinistro, e no Sinistro tem aquela coisa do Renova, né? Renova Polis e tal. Eu imaginei que poderia ser alguma coisa assim. Que casa muito bem, né? Mas não, foi só amigo. Não, e assim, não foi tão chute, mas também não foi tão pensado. Entendi. Mas casou bem, né? Porque no fundo você acabou renovando, que você é um cara do ambiente corporativo, e migrou para uma experiência de empreendedorismo, né? Isso, eu acho que o nome, você me perguntou, né? Acho que, Ricardo, é exatamente isso. É passar a questão de mudança do novo, legal. de algo que foge do comum. Então, a gente tem um DNA muito forte lá de sair na vanguarda, de estar sempre trazendo novidade. Então, tem algum assunto novo, acho que é um pouco o DNA da Renova, de aprofundar nesse tema e buscar traduzir isso para o cliente lá na ponta, de o que é esse produto. Então a gente gosta de novidade. Então acho que é um pouco do nosso DNA lá. E eu acho que o Renova também traz um negócio de empreender. A gente, acho que assim, pela história e tudo que a gente faz hoje, a gente gosta de olhar e tentar algo novo. Entendi. E isso é empreendedorismo, né? Eu acho que é um pouco o DNA do nosso... E aí, quando você saiu lá do Santander, que você tinha uma situação, acho que, aparentemente mais estável, e foi para a corretora, que é a XP, né? Você foi pra XP. Sim. E aí você montou esse escritório da XP, foi isso? O Renova. E aí, como é que foi? Cara, e aí em 2000... zero, né? Imagina assim, né? Em 2012, eu acho que o mercado não era... assim, não era nem de longe o que é hoje. Que tamanho tinha a XP nessa época? Eu acho que a XP tinha uns 10 bis, talvez. Enfim, posso estar errando aqui, mas era alguma coisa... Muito pequenininho. Assim, era um negócio... Já tinha um potencial ali de... né, já era um negócio que provocava o mercado, já estava incomodando. Mas ainda tinha pouca tecnologia. Então, assim, quando a gente chegava num cliente, mesmo um cliente que tinha relacionamento, falava, vamos abrir a conta aqui na XP. Eu falei, mas é do Ike Batista, porque o Ike na época tava em alta, né? E aí, o cliente falava, legal, vamos abrir. Aí, cara, processo manual, igual em quase todas as instituições, demorava uma semana para você abrir um cadastro. Aí o cliente não mandava muito dinheiro, porque ele não mandava dinheiro para conta dele, mandava dinheiro para conta da corretora. A gente
a gente vinha de um histórico de 2000 a 2010, as corretoras elas quebravam, o negócio não era igual, assim, você lembra? A corretora ganhava dinheiro com renda variável e a maioria delas sumiu. Então, assim, existia uma desconfiança muito grande. Então, a transição de carreira ali, de começar a Renova, não foi fácil, porque eu tinha uma base grande de clientes, só que por essa desconfiança, desse contexto todo, os clientes mandavam só um pedaço do dinheiro. Entendi. E aí, a solução era, de novo, se reinventar, falar, pô, e agora, né? Tinha um baita salário no banco, de repente me vejo aqui empreendendo, tomando risco, pagando aluguel, não tendo uma receita previsível e... Um negócio duvidoso. E um negócio... Assim, eu acreditava na profissão, no negócio, mas aí eu acho que vem a capacidade de se reinventar, né? Eu acho que nessa época, durante 2, 3 anos ali, os clientes não vieram na velocidade, a gente precisava de oxigênio para perpetuar no negócio, e a gente viu uma veia forte de cursos. Então, a gente tinha uma grade de cursos na Renova muito completa, né? E a gente trabalhava durante o dia e dava aula à noite. E quase todos os dias. Na época, o Rodrigo, que era o cofundador, a gente se revezava, dia ele dava aula, outro dia eu, e sábado cada um numa turma dando aula o dia inteiro em diversos cursos, né? Desde Aprenda a Bolsa até Aprenda a Bolsa, análise gráfica. Rodrigo você conheceu onde? Rodrigo, putz, a gente trabalhou junto no Itaú, no Santander, eu comecei a Renova, na sequência ele entrou. Aí você chamou o Rodrigo. E aí, em 2019, o Rodrigo foi promovido a cliente, né? Com a entrada de um outro sócio, do BTG, que hoje é nosso sócio. O Rodrigo agora, segue nosso cliente, colocou um pouquinho de dinheiro no bolso ali. E seguimos parceiros ali, só que não na PJ, agora só na física. Entendi. E me fala o seguinte, quando você estava numa situação estável e aí você mudou, você não pensou em desistir na hora? Não deu vontade de desistir ou não? Você nunca pensou nisso? Cara, eu acho que é um pouco do acreditar, assim. Eu fiquei frustrado em alguns momentos, mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Só tinha muita confiança. Eu tinha muita confiança. E assim, eu acho que esses... Naquela época você já era casado, tudo? Tinha acabado de casar, cara. Tinha acabado de casar. A pista tava curta. E aí eu tinha caindo aqui o microfone. Eu tinha ali um time que se eu não começasse a ganhar dinheiro, eu ia ter que fazer outra coisa, né? E não tinha Uber nessa época pra você trabalhar de Uber, né? Mas... E aí você deu curso, então? Essa foi a solução. Dei aula. E o curso, você montou o curso ou não? Então, na verdade, assim, tinha curso próprio, tinha curso que era com participação da corretora na época. A gente também tinha... Enfim, a gente sempre trabalhou bem a PJ2, que hoje a turma fala, né? Que é trabalhar ali seguro de vida, outros produtos que não necessariamente estão atrelados ao mercado, não ao mercado financeiro, mas até pela história, eu vim da área de seguros, eu sempre fui muito forte na parte de planejamento sucessório e é um DNA do escritório hoje, acho que todo time trabalha muito forte isso. Legal. Porque a corretagem de seguros no Brasil, ela não é tão difundida quanto lá fora, né? Então, assim, o que a gente começou a fazer? Então, a gente começou a trabalhar o crescimento da carteira, cursos ali para compor renda, né? Para compensar o FURA. E tinha cross-selling, por exemplo, quando você estava mandando um curso, a pessoa se interessava? Total. Tinha, né? Assim, o curso foi importante pra gente, porque, como eu falei, tinha uma desconfiança muito grande na época. E durante o curso, você aumentava a tua credibilidade. Então, tem muitos clientes, desde a época de curso, que eles compravam o curso para aprender bolsa e investiam no banco. Que legal. E aí eles compravam um curso para aprender a investir, depois investiam no banco. Quer dizer, através do curso você criava um relacionamento que alavancava também o negócio de investimento. E o auditório ficava dentro do escritório. Então a gente dava uma pausa no meio do curso. Nessa pausa o cliente dava uma girada no escritório, via. E era um escritório que, assim, a Renova era a Renova e Rodrigo. Só que o escritório inteiro eram 50 pessoas, todos assessores de investimentos. Entendi. Só que o cliente achava que
todo mundo, cada um ali era um CNPJ, só que pro você cliente, todo mundo da Renova. todo mundo era da Renova. Pô, essa Renova é uma estrutura gigante. Como é que eu não conheço esses caras, né? E obviamente que e é engraçado que não era. Né? Não, o cliente acreditava. E a gente também não deixava de dizer a verdade porque ele não perguntava. E era bom que ele pensasse assim, né? Porque, pô, já tinha o desafio de... Claro, do ex do Eike Batista. Do ex, da conta do cliente, né? Pô, tem que ter muito problema junto, tem que ter um ponto pra balancear. Entendi. E aí, era engraçado porque, assim, a gente fazia um tour na pausa do curso, mostrava o escritório, aí o cliente... Entendi. Pô, legal, aí o Rodrigo figuraça, ele passava assim num escritório e falava, não, aqui é meu back-office, sem combinar nada com o escritório. Aí os caras, como assim meu back-office? Pô, isso é fantástico. Figura. Essa foi uma época legal, assim, então, assim, não pensei em desistir, mas sim, tive dores de frustração, algumas noites sem dormir, mas... empreender é isso, né, cara? Você não vai ter um dia igual ao outro, mas você tem aqueles dias que compensam muito esses dias de frustração, né? Então, assim, foi legal. A gente tinha uma comemoração na época que quando o cliente mandava mais de 100 mil, a gente saía pra almoçar no Japa pra comemorar. Olha como as coisas mudam, cara. O cliente mandava 100 mil, a gente não era no McDonald's, né? Tá bom, né? Ainda bem que mudou, né? Porque senão a gente tava gordo, né? Sim, graças a Deus. Mas, enfim, eram outros momentos. E eu acho que isso, de certa forma, contribui pro que a gente é hoje. A gente valoriza muito, né? Pô, acho que hoje poucos têm a visão do quanto foi difícil lá atrás. Mas o mercado também mudou, evoluiu. Acho que a profissão se consolidou, né? O assessor de investimentos hoje não é uma novidade. Antes, assim, você fala, cara, você é um assessor de investimentos, o que é isso, né? Você tinha que explicar o que é. E lá fora é uma das profissões mais antigas do mundo, né? Desde 1870 existe a profissão do assessor de investimentos. Mas o mercado aqui é muito pouco desenvolvido no Brasil ainda, né? Tá aumentando, mas... aqui a gente ainda tem uma realidade de... Quando a gente começou, 2, 3% investia fora de banco. Sim. Esse número, depois de 12 anos, é 6%. Ainda é muito pouco. Então, assim, ainda é um oceano azul ainda. É muito bancarizado, né? E eu não tô falando de banco, porque hoje o próprio BTG é um banco, mas ele tem uma estrutura de corretora. Né? Mas antes, eu lembro da época que tava no Itaú, por exemplo... Era só produto Itaú, era Itaú renda fixa, multimercado. Hoje você abre as plataformas, você vê Trígono, você vê Trígono no Inter, você vê Trígono na XP, no BTG. Mudou. Mudou. E eu acho que a gente está caminhando, a CVM está caminhando. E as pessoas também, né? Acho que o trabalho de vocês e de outros assessores contribui muito para a educação financeira, né? Muita gente começa a entender o que é uma debênture, como é que você faz para investir uma ação que é a longo prazo. As pessoas começam a ter um pouco mais de conhecimento, que antes era muito específico, sempre para o ultra high, né? Para a pessoa que tinha muita grana. Agora ficou mais universalizado, se é que posso dizer assim, né? Acho que democratizou, né? Eu acho que antes investir em bolsa era um negócio que era para poucos, né? Hoje, todo mundo consegue em minutos comprar uma ação na bolsa, investir em fundo. Ajudou, né? Eu lembro que para investir no Tesouro Direto antes dava um puta trabalho, hoje demais, é super simples. Acho que caminhou também tecnologia, então hoje tem banco digital. Enfim, ficou mais barato. Eu acho que tornou realmente democrático. Até o acesso a bancos, né? Antes, era difícil você ter uma conta em banco, era caro. Acho que abriu o mercado. Eu acho que... E assim, no Brasil as coisas demoram para acontecer, mas quando acontece também o negócio vai, né? Então, algo parecido com carro elétrico. Não tinha carro elétrico. De repente, cara, tá explodindo de carro elétrico na rua. Então, é uma questão Brasil, assim, que demora, mas quando acontece, vem de uma vez, né? Ô Bruno, e como que tá a Renova hoje? Quanto tem aí sobre o JUC? Como é que tá aí? Conta um pouquinho aí. Legal. Hoje a Renova tem... quantos anos já? A Renova tem 12 anos. Né? 12 anos, a gente começou em 2012. Hoje são mais de 40 assessores. Né? Eu gosto de... Assim, a Renova ela tem 4 bilhões, um pouquinho mais, sob custódia, sob administração, né? Então, hoje o BTG ele é nosso sócio minoritário. Ele é um dos sócios. Além do BTG, a gente tem outros 70
sócios, o nosso Tá. modelo é uma Como é que partnership. foi a migração da XP para o BTG? Como é que foi isso? Cara, foi uma porradaria, porque a gente foi um dos primeiros escritórios, não tinha muita coisa que tem hoje, então a migração de fundos não era um negócio trivial como é Tá, hoje. tá. Isso foi quando? Isso foi em 2019. 19, é recente. E assim, mudar de casa, de bandeira, é um negócio que ainda é complexo, né? Tá, Porque tá. o cliente, ele abre conta no teu intermediário, que Sim. é XP ou BTG no caso. Claro. Então, quando você sai, você não tem... Não é o cliente apertar o botão, ele vai dormir uma casa e acordar outra. Sim. Ele tem que abrir uma conta, enfim. Sim, tem um operacional forte. Mas foi assim, foi pra gente um dos maiores desafios da história, porque a gente tinha, na época, 600 milhões. Tá. Isso em 2019. Em 3 meses a gente tinha menos de 100 milhões na casa nova. Tá, caramba. Em 9 meses a gente já tinha a mesma custódia. Pô, quer dizer, 9 meses Então, assim, retornaram tudo. No começo deu bastante errado, Tá. nos 3 primeiros meses. Aí depois foi muito rápido. E assim, deu muito rápido porque é um movimento de falar com um por um. Tá. Né? E com meio bi, a gente já tinha, meio bi mais, já tinha muitos clientes. Tá. Então a gente tinha que falar um por um. E a Renova sempre foi um escritório de poucos assessores. A gente nunca foi um escritório muito populoso de assessor. A gente sempre acreditou que o negócio tem que ser escalável, né? Então o assessor ele tem que conseguir ter qualidade com um pool limitado de clientes, mas um pool que seja também não tão pequeno, né? Então o ticket do assessor Renova hoje é de 100 milhões mais, né? Então ele tem pelo menos ali 100 clientes e a gente se espelha muito no modelo americano, que é o Supernova, que é do Robert Knapp. Ele foi um cara que reestruturou o Merrill Lynch lá fora. Legal. E o Merrill Lynch na época tinha um problema que era o volume de clientes por banker. Então ele via que o Merrill Lynch abria muitas contas, mas ao mesmo tempo perdia muitos clientes. E aí quando ele assumiu lá, ele percebeu que o problema é que o banker ele atendia muito bem os maiores clientes. Entendi. Mas os clientes da cauda longa ali, ele deixava menos, ele tinha menos proximidade. Então, esse livro pra gente é meio que um livro de cabeceira pro assessor. A gente fala que, na verdade, a gente tem uma metodologia de proximidade com o cliente. Então, todos os clientes acima de um determinado valor na Renova, ele recebe uma frequência de contato específica, a gente monitora isso, a gente olha outros indicadores, mas principalmente esse, que é a proximidade com o cliente. Entendi. Você tem uma régua de relacionamento muito ativa. Isso, uma régua de relacionamento ativa. Que legal. Porque assim, o investimento em si, ele é um serviço complexo. Porque assim, vai ter mês bom, vai ter mês ruim, e às vezes mesmo o cliente com uma boa carteira, ele quer ter essa proximidade. Então a gente acredita que a assessoria em si, ela é um serviço que dificilmente vai ser substituído por tecnologia puramente. Então, inteligência artificial... Olha que o Elon Musk tá vindo com o robô aí, hein? Mas no fim do dia o robô ele não é criativo. Ele não é criativo. Então, assim, a gente acha que, assim, como eu falei, é uma das profissões mais antigas. O que aconteceu nos Estados Unidos está acontecendo aqui hoje, né? A profissão foi muito difundida, muitos assessores com muitos clientes, só que os clientes não veem essa proximidade, não tem aquela visão de que eu estou sendo atendido. E aí a gente acaba vendo as oportunidades, né? Então a Renova hoje ela tem uma esteira digital e a gente pesca muito no mercado. E a maioria dos clientes que a gente abre vem reclamando não da performance do produto, mas muito da proximidade que ele tem com a instituição ou o profissional que atende. Você sabe que isso eu gosto bastante dessa ideia, e a gente aqui na Trígono a gente faz muito isso também, né? Até o nosso Trígono com Coffee, com assessores e, enfim, com as pessoas que são relevantes nesse mercado, né? E a gente gosta de ter muito essa questão mesmo, porque acho que através do relacionamento, você está sempre em contato, sabe as dores, oportunidades, né? Isso é muito importante. E uma que me chamou a atenção quando eu olho na Renova, eu estava dando uma olhada no site, o NPS de vocês é 96, 93, é um NPS muito grande, né? Sim. Por que é isso aí? Então, provavelmente deve ser um dos maiores do BTG, eu acredito. Né? Não é o maior, mas é um dos maiores. A gente está entre os
5 primeiros Eu ali, com certeza. Eu imaginei. Porque também tem escritórios de diferentes tamanhos, Sim, com bases claro, menores, claro, tem claro. os Conta muito, Isso. Né? Sim. Mas eu acho que isso vem muito dessa régua de relacionamento, né? Tá, Então entendi. a gente hoje, a gente tem muitas respostas de NPS. Você acha que isso é um diferencial para o Renova? Sem dúvida. Com certeza, eu acho que hoje... Qual que é o diferencial hoje que você vê assim no Renova como escritório? Sim, primeiro, produto hoje, acesso a produtos, como a gente começou falando, isso aí é commodity. Tá. Todo lugar você tem os mesmos produtos. Trígono você pode comprar no XP, BTG, são 34 plataformas de distribuição. 34 plataformas. Sim. Então o cliente ele não tá por produto, Sim. ele tá por proximidade. Legal. Por incrível que pareça hoje, apesar da gente ter diferentes esteiras, ter o assessor que entra e traz esse relacionamento, a nossa principal esteira é a recomendação. Então é mais um motivo para você ter proximidade, estar perto do cliente. Então eu acho que hoje o nosso diferencial é um conjunto, mas eu acho que o principal deles é essa régua de relacionamento por meio da ferramenta que a gente utiliza, que é a Salesforce. A gente bonifica e penaliza o assessor que cumpre essa rotina. Entendi. Né? Então, assim, a gente o cara acredita... se ele pode ser um cara bom, mas se ele não fizer a regra de relacionamento, ele é penalizado, é isso? Exatamente. Sim, não é só a boleta que importa. Essa é uma discussão muito boa, porque assim, ó, vamos lá. Isso é legal. Eu tenho assessor super sênior. Que não gosta de seguir metodologia e sistema. Esse é um case. E eu tenho o cara que começou como SDR, cresceu lá dentro da Renova, ele entrou sabendo zero de mercado financeiro, mas ele cumpre o processo. Esse cara capta mais do que o sênior. Ele tem 2 anos de formação. Olha que legal, e ele capta mais do que o sênior que tem 10 anos de mercado. Então, assim, não adianta você ser sênior e não ter intensidade. É fantástico, né? Que no fundo, o processo é importante. Né? É igual assim, hoje o modelo que mais se adapta no nosso negócio é o modelo de pessoas esforçadas e humildes. Que acho que tem um pouco com a sua história, não tem, Bruno? Você é um cara que a gente percebe, né? Começou cedo, trabalhou muito, duro, muito esforçado, quer dizer, teve um começo humilde e, enfim, foi conseguindo um negócio de sucesso. Acho que é um pouco... E acho que também, pelo que eu percebi, assim, né, de você ter trabalhado em grandes corporações, né? Eu acho que você deve ter aprendido muito também. Você falou de cultura e gente, a pessoa do Itaú. Você acha que você trouxe um pouco disso para a Renova também? Nessa administração? Eu acho que assim, de processos, acho que a rodar por tantas áreas, nesses 9 anos que eu participei, trabalhei no Itaú, acho que foi super importante. Participei de construção, de áreas que não rodavam, de áreas que começaram a melhorar. Sim. Participei acho que na época de Santander também, peguei uma sala de ações ali um pouco bagunçado, depois fui ajustando. Só que o que eu não tinha nessas instituições que eu tenho hoje na Renova, eu não tinha velocidade para fazer nada e às vezes não estava na minha mão melhorar um processo. O banco é muito grande. Né? Eu sempre gostei de melhorar alguma coisa. Tinha autonomia, assim, diz, né? Eu tenho paixão por melhorar algo. Tipo, pegar algo pronto não me brilha tanto os olhos como ver uma oportunidade e falar, cara, isso aqui, se a gente melhorar assim, assim, assado, eu gosto desse processo de construção. Então, na Renova hoje, o que me brilha os olhos é justamente assim, todo dia tem alguma coisa legal para melhorar, todo dia tem uma oportunidade. Melhoria contínua. O japonês tem um negócio chamado Kaizen, né? Que você melhorando, tá mais ou menos isso aí. É isso. Aí, você tem ISO lá, cara. Me explica aí. É normal nesse mercado ter? Não. Não vi assim não outras é, empresas. Não é. Não você é, tirou? Me não explica é um pouco o que é o ISO primeiro. Que ISO que você tem lá? Então, a ISO veio muito do que é o nosso mercado, né? A desconfiança. Então, a gente disputa clientes com grandes instituições. E às vezes o cliente fica pensando, vou entregar meu dado para Renova e hoje eu entrego meu dado para o Itaú. Tá. Né? E a gente pensou, cara, como é que eu valido para esse cliente que eu sou qualificado para receber o dado dele? Então a Renova ela tem a ISO 27001, que é de segurança da informação. Olha que legal. E a gente tem a 9001, que é de processos. Então hoje a Renova ela tem todos os processos protocolados. Né? Governança, total foco em governança. É governança. Legal. Aí a gente tem segurança da informação. Então, vou te dar um exemplo. O assessor, ele vive com o computador para cima e para baixo. Entendi. Porque ele faz reunião, ele leva. Se ele perder o computador, lá dentro tem um HD. Se o cara arranca esse HD e pluga em outro lugar, ele tem acesso aos dados dos clientes. Sim. O computador tem que ser criptografado. Então, tem uma série de coisinhas, tipo acesso à rede é criptografado, né? Sim. Qualquer um que acessa. Então, tem muita coisa aí que
é importante a gente vigiar, porque hoje, pô, você vazar dado do teu cliente é um negócio extremamente delicado. Sim, claro. Ninguém vazou, nunca vi, assim, já vi, tem instituição que de vez em quando tem problema com invasão de hacker, então assim, eu diria que hoje a Renova tem uma estrutura que talvez se você entrar lá, do ponto de vista de tecnologia, você vai, cara, maior do que o banco casa tal que eu trabalhei lá. Porque a gente quer passar credibilidade pro cliente. Entendi. Né? Então, acho que assim, a gente não fala pro cliente que a gente tem. É igual certificação, né? Por exemplo, eu tenho CFP. Cara, eu não falo que é o CFP pro cliente porque ele não entende o que é o CFP. Mas se ele entendesse, seria legal, né? Entendi. Eu nunca abri uma conta por ter CFP. De falar pro cliente que eu tenho CFP. Mas no fim do dia, o processo de ter me tornado um CFP foi importante. O cliente vê isso. Porque entendo. Então, a ISO é mais ou menos isso. A credencial para você fazer aquilo, eu acho que passa muita confiança e segurança. Isso. Cara, muito legal, muito legal. Eu acho que é, assim... Eu soube, Bruno, que assim, que o BTG ele tem uma consultoria que às vezes ajuda os escritórios, como se fosse uma, sei lá, uma McKinsey, uma Usalen e tal, né? Ajudar a melhorar os processos, etc. Acho que no caso de vocês nem precisa, né? Que já tá... Então, a gente tem uma... E parece que é até gratuito, né? Que o BTG... Aliás, eu achei bárbaro essa o BTG tem um programa chamado Next, que é muito legal. Tá. E, assim, já usou isso ou vocês nem precisam, provavelmente? Então, a gente troca muita figurinha, a gente já usou, mas hoje a Renova tem o Next dentro da Renova. Olha, que legal, é mesmo? A gente tem uma área de dados, uma head de processos e gestão, que é a Karina. Que bacana. Eu tenho desenvolvedor, assim, eu não dependo da Salesforce desenvolver soluções no nosso Salesforce. A gente tem um time de dev dentro de casa. Que legal. Eu tenho uma agênciazinha de marketing lá, a gente tem um in-house, então, pô, a gente tem programador, desenvolvedor... Você tá brincando, mídia. Que legal. Assim, a gente tá super enxuto, mas a gente tem... a Renova é quase um mini banco, né? Entendi. Então, a gente gosta dessa ideia de... Pô, legal que o BTG tem, mas a gente quer caminhar com as nossas pernas, a gente pensa em independência. E a gente quer dar o nosso toque, porque às vezes, de novo, é um pouco do que eu te falei. Quando a gente trabalhava em instituição... Às vezes você quer uma coisa que se não tiver na esteira, na cabeça de quem tá lá tocando o negócio, você vai ficar na fila. Very time to market e timing pra gente é um negócio que é super importante. Então a gente tem, pô, dentro do nosso Salesforce tem solução que a própria Salesforce já falou que ninguém pensou naquilo até então. Olha que legal. Que é um negócio muito específico do nosso mercado. Então, assim, tem muita automaçãozinha. Então, assim, eu preciso ter velocidade. E aí a gente... preferiu seguir tendo uma... Isso gera também uma maior produtividade, imagino, né? Lógico, né? Que você tem menos gente e faz mais coisa. Gera velocidade, gera oportunidade também. Tá. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente segue mais nessa batida. Mas, assim, trocamos muito com o BTG. Essa área é super legal. A gente conhece todo mundo lá. E é legal que a gente troca figurinha, né? Então, às vezes a gente... fala, pô, isso aqui funcionou pra gente. Eles vão lá e acabam usando pra rede. Às vezes eles trazem alguma coisa que funcionou na rede que a gente não viu. A gente vai lá e implanta. Então funciona bem essa troca. Nessa trajetória aí, fantástica, né, que você começou até agora, você faria alguma coisa diferente, assim? Se você pudesse recomeçar? Eu cometeria menos erros. Você tem 30 e poucos anos, mas o que você diria se você tivesse com os 15 lá, logo no início, para melhorar ou não? Faria tudo igual? Eu acho que assim, eu errei bastante, pretendo cometer muitos erros, né? Porque acho que empreender, construir qualquer coisa é um negócio de tentativa e erro. E eu sempre aprendi de forma mais empírica, cometendo erro e menos na teoria. Tá. Né? Então, quando você lê um livro, você fala, cara, legal, isso aqui funciona assim, mas você precisa cometer aquele erro para aprender. Tá. E às vezes você tem que errar para aprender, não tem jeito. Você não... E aí, eu diria que assim, eu sou bastante teimoso, como eu falei, teve coisas que acho que a gente insistiu por um tempo e eu teria virado... Hoje eu tenho uma cabeça de assim, cara, stop curto em tudo. Tá. Assim, ó, sei lá, contratei um profissional e ele se vendeu de uma forma, mas tô vendo que é de outro. Antes eu insistia mais. Tá. Hoje o stop é curto. Eu já acho que hoje já é feedback instantâneo, botar na sala, vamos ajustar, tem até tal data, porque time is money, cara.
Não tem jeito. E assim, tipo, você tem muito... O problema de um escritório de investimento é que você tem muito trabalho para pouca gente. Tá. Então, eu acho que a dica que eu daria, cara, stop mais rápido seus erros. Não insista tanto. É engraçado isso, porque eu trabalhei numa empresa que o lema dela era mais ou menos assim, do fundador, né? Porque essa questão que você falou está muito em voga, principalmente na área de tecnologia, de você ir desenvolvendo, né? MVP, faz rápido e tal, faz modelo e testa e tal, né? Que antigamente vocês faziam um planejamento muito maior, né? E o lema do cara era mais ou menos assim na empresa, né? Era, ó, faz rápido, porque se tiver que errar, erra rápido para consertar rápido, né? Então, isso aí. mas isso há muitos anos, né? E agora hoje inventaram o tal do MVP, que acho que foi o precursor disso aí. Até eu mandei uma vez pro fundador dessa empresa, tal, né? E eu falei para ele, ó, meu, você tá fazendo história, ninguém sabia que você chamava MVP, né? Então, é um pouco isso que você está dizendo de começar a fazer as coisas e se não dá certo, já mudar o rumo mais rapidamente, né? Acho que é isso que você faria. Não, e assim, não é evitar o erro. É errar e consertar logo, rápido, né? E fazer rápido. Eu acabei de ler o livro da Netflix. Sei. E a Netflix, ela tem uma cultura interna que ela dá liberdade com responsabilidade. Tá. Que ela é o seguinte, você é um responsável por uma área e você toma as decisões. Não tem ninguém que aprova as decisões. Uhum. Então você ganha velocidade. Sim. E no livro ele fala muito assim, tinha tal série que tal pessoa precisava fechar ou não, era muito dinheiro, ele tomou a decisão e fechou. Tá. E foi um sucesso. Tá. E também tem os fracassos. E aí eles falam muito da liberdade com responsabilidade. Né? Então acho que isso é importante. A gente acredita muito que tem que errar, não tem que ter medo, mas ao mesmo tempo você tem que ter o sonho e a calculadora do lado do sonho, né? Pô, até que ponto que eu vou insistir nesse projeto aqui, eu vou estopar um pouco do que você falou aí de MVP. Chega uma hora que não dá mais, né? Você tem que estopar ali, porque... Você sabe que essa questão, você falou da autonomia, é engraçado, né? Porque eu já tive conversa com alguns escritórios que eles falam assim, olha, muitas vezes a gente quer diluir a carteira, né? Quer criar uma carteira mais diferenciada e a gente precisa convencer, eu pensei, o cliente? Não é o cliente, eu preciso convencer o assessor. Eu falei, não, como assim? Não, porque às vezes o assessor fica meio com medo, né? Então... Você sabe que o mercado tem muitas intempéries e tal, então às vezes ele acaba só colocando aquilo que é o mais simples para não ter muita dor de cabeça, né? E acho que tem um pouco isso que você está falando, assim, se você dá autonomia, né? Por outro lado, eu vi um outro escritório que ele dá muita autonomia e no fundo ele acaba premiando, né? O assessor para ele falar, poxa vida, você tem que ter uma carteira diferenciada, que é o que é o certo e tal. E aí ele tem que ter essa coragem, né, para falar para o cliente, de convencer, porque senão, no fundo, você acaba fazendo o que a gente não gosta aqui da Trigo, né, que é só o óbvio, né? A gente gosta de fazer o além do óbvio, né? Sim. Então, eu acho que é um pouco isso que você está falando, né? Eu acho que, assim, o assessor, ele tem um perfil, assim, como o cliente. Sim. Né? Então, tem assessor que não gosta de renda variável, tem assessor que... trigo não tem risco, sim. mas gosta do resultado, né? Sim, mas, não, mas o risco eu não quero. Então, eu acho que isso a gente trabalha internamente nessa esteira que eu comentei. Tá. E a gente tem as áreas meio num formato de squads, né? Então, por exemplo, o time de RV do escritório, ele tem uma atuação na carteira de todos os assessores. Tá. E aí ele fala, pô, teu cliente aqui tem perfil para ter renda variável. Ah, mas ele não gosta de renda variável, então vamos comprar o Trígono. Tá. Por quê? Porque se o cliente não comprar contigo, ele vai comprar em outro lugar. Sim. E assim, bolsa é aquilo, né? Se você tem perfil, é a dosagem, né? A diferença entre a droga e o remédio é a dosagem. Sim. Então assim, você não vai comprar 30% de RV para um cara que tem perfil para ter 10 ou 5. Sim. Mas se a bolsa subir e esse cara não tiver renda variável porque você não teve coragem de explicar ou punch para falar, vamos tomar um pouquinho de RV aqui, ele vai ficar puto contigo porque ele tinha que ter. Sim. Então, assim, você tem um problema de não ofertar, levar uma oferta adequada pro teu cliente. Então, a gente fala muito isso internamente. Fala, ó, se o teu cliente tem perfil para esse produto e você não gosta, se você não ofertar, ele vai comprar contigo. Sim. E aí a gente tem essa atuação das áreas, né, entrando pra ali com cada cliente. Analisar, então, entendi. eu acho que é isso. Eu acho que hoje tem que comprar
assim, eu acho que tem uma frase de mercado financeiro, né, que uma das poucas coisas gratuitas é a diversificação. Aham. Então, diversificação é isso, é colocar aquilo que cabe para cada perfil na dosagem certa. Entendi. E como é que a gente faz? Como é que você vê hoje, né, que esse mercado, hoje o Brasil tá muito mais complexo, né, vamos dizer assim, né, com essa questão fiscal, enfim. Como é que vocês estão vendo isso aí? Se você fosse sugerir alguma coisa aí para a turma que continua, diversifica, deixa tudo em CDI, o que que você acha aí? Ah, Que hoje tem muita opção, né? Hoje a gente eu tem acho que internacional, muito mais acessível, tem produtos agora incentivados, né? sim. Com taxas de imposto. Como é que é essa aí? Eu acho que assim, Brasil, para quem acompanha, segue sendo Brasil, né? Não muda Volatilidade, nada. a política traz mais movimentos para o nosso mercado do que a própria economia. E eu acho que isso não é novidade para quem já está há bastante tempo, né? E eu acho que o primeiro passo é a alocação adequada, na dosagem adequada de produtos sofisticados. Porque eu acho que assim, qual foi a maior oportunidade que aconteceu nos últimos anos para o cliente pessoa física? O acesso a produtos. Tá. Então ele tem muitos produtos hoje. E aí, nessa oferta vasta de produtos, eu tenho muitos produtos bons, como Trígono, por exemplo, entre outros nomes. E você tem outros nomes que não são tão bons assim. Sim. Então eu acho que assim, o que a gente fala pro cliente? Cara, a gente não faz stock picking, a gente não tem bola de cristal de acertar aqui o que vai dar certo. Mas eu tenho certeza que se a gente seguir a tua pizza de alocação aqui na dosagem adequada, você não vai ter surpresa. Vai ter muito mais balanceamento, enfim, você tem a mitigação de risco. É combinar isso e combinar assim, ó. Sabe por que você tá diversificado? Porque a gente não vai acertar tudo. Porque se eu soubesse que vai dar certo, eu colocaria tudo nesse... trigo não vai render 30% daqui a um ano. Cara, vamos 100% em trigo, mas não é assim. Sim. Então, assim, numa carteira equilibrada, majoritariamente, o cliente vai ter um pouco mais de renda fixa, aí pós-inflação, aí dependendo do perfil, mais curto, mais longa, incentivada, não incentivada, fundos, vai ter um pouquinho de internacional, um pouquinho de renda variável, e é isso. O que vai mudar entre um e outro é a dosagem e momento de vida. Sim, então, claro. por exemplo, você tem X montante aqui para investir, teu perfil é tal, mas você vai comprar uma casa. Teu perfil vai ser de liquidez, não cabe essa alocação que a gente falou. Então, o que a gente bate muito internamente é na dosagem e no suitability. O cenário ele é importante. Acho que assim, apesar de a gente estar dentro da bolha aqui, achar que está tudo ruim, que eu concordo que está bem conturbado, mas, quando a gente olha a América Latina, Brasil é o que se destaca. Quando a gente olha a BRICS, Brasil é um dos que se destaca. Temos um cenário de juros nos Estados Unidos que, se virem os cortes, emergente se beneficia, Brasil é um dos favoritos. Temos uma pauta aqui fiscal muito preocupante, que a gente precisa olhar com atenção, porque para continuar gastando, você precisa continuar arrecadando. E temos esse cenário político aí que a gente já vê há muitos anos, né? Então, acho que assim, tirando essa pauta de juros americano e guerras, né, que não dá para deixar de destacar, a gente tem um cenário de oportunidade. Bolsa Brasil, acho que vocês podem dizer melhor do que eu aqui, muito barata, Sim. né? E aí é aquilo, né? Bolsa Estados Unidos lá fora só sobe. Mas, cara, uma hora vai parar de subir, né? E aí você pega os múltiplos e compara, tudo bem, só sobe. Mas, cara, quando cai esse negócio? Mas né? você sabe que é engraçado, né, Bruno? Que uma vez eu estava em Manaus e tinha um cliente, né? A gente estava fazendo lá um jantar e esse cliente tinha, acho que, vários McDonald's lá. E ele estava falando, pô, meu Brasil, acho que está sentindo na pele, né? A questão da inflação, o negócio tá meio ruim. Ele está se baseando muito pelo negócio dele. Ele falou para mim, pô, mas você acha que faz sentido? O Brasil está caindo? Eu falei, cara, depende. Se você estiver olhando só o Bovespa, talvez você tenha razão. Aliás, o Bovespa nos últimos 10 anos, ele perdeu do CDI, né? Não é certa essa comparação, mas todo mundo compara porque é o custo do dinheiro, enfim, não vem ao caso. Mas quando você pega, né, por exemplo, no nosso caso, nas 5 principais empresas, né, que a gente investe, nos fundos de small caps, você joga no passado, poxa vida, as empresas deram um banho no CDI. Então, assim, o meu ponto eu acho que a gente tem uma visão muito macro, né, e tem aí os outliers, a gente brinca que a gente investe
nas empresas que o Brasil que dá certo, né? Então você tem indústria no setor automotivo que deve entrar aí nessa linha da transição energética, de álcool, biometano, enfim, tem muita coisa nisso. Tem a parte do agro, né? A gente tem Kepler, que é a parte de silos, que são negócios que estão bombando e muitas vezes as pessoas não estão enxergando, né? E é o Brasil que dá certo, uma grande parte das empresas exportam, então assim, são caixa líquido, né? Então acho que a gente olhar de uma forma macro, eu acho ruim, né? Então quando você olha no detalhe, né? Sempre você vai ter, e se você souber né, contratar uma boa gestora, ou enfim, você mesmo tiver esse trabalho de pesquisar, sempre você vai ter algumas empresas que são os outliers, enfim, e aí sim que você tem a oportunidade de fazer o dinheiro. Então a gente às vezes se deixa, acho que um pouco também se levar pelo pessimismo, né, no Brasil. A gente tem também pelo de crédito, etc., mas eu acho que é um pouco isso, né? Se você tendo essa capacidade, né, assim como vocês, de estarem crescendo e tal, sempre vai ter, né? Então o Brasil sempre foi cíclico, né? Eu tive um professor de estatística que ele falava o seguinte, ele falava assim, eu já vi muita gente se afogando em rio que tinha, na média, 1 metro de profundidade. Você sabe que... Porque o Ibovespa é isso, né? Você pega o Ibovespa, é a média de 90 ações, aproximadamente. Só que aí quando o Ibovespa sobe, são as 5 primeiras, as 5 principais. Só que se você pegar a cauda do Ibovespa, ou até algumas ações ali abaixo, às vezes você tem a ação que subiu, o Ibovespa subiu 10, ela subiu 30, sim. Só que no Ibovespa ela tem um peso muito baixo, né? E o inverso também, né? Às vezes o Ibovespa subiu e ela caiu. Então, quando a gente pega os nossos fundos, né? Principalmente você pegar o de Small, mesmo o de Large que a gente tem agora com o Parthenon, que está indo muito bem agora esse ano, a gente vê a correlação dos fundos que a gente tem Small Caps 2%, 3%, 4%, do Large Caps 19%. Então, assim, a gente não tem praticamente nada de bolsa. Então, acho que é um pouco... Aliás, se for um negócio de média, eu odeio média, né? Vou te contar uma história, porque eu fui RI de uma empresa que o fundador era bilionário e a área de RI ficava no andar junto com o conselho, né? Então, ficava o RI e o fundador. E aí o pessoal falou assim, pô, mas você na média é bilionário, né? Eu falei, pô... E tem sempre aqueles desvios, né? É o gráfico de sino, né? Atrapalha muito, né? Então, às vezes, quando a gente olha aí Ibovespa, eu vejo um certo pessimismo, né? Mas, pô, você vai pro interior, meu pai mora no interior. Cara, eu vou lá, só tem lá o agroboy, né, e tal. Pô, o negócio tá bombando, o pessoal lá com aquelas caminhonetes gigantes, né? É óbvio, você tem uma turma que também tá numa situação mais complicada, mas eu acho que o nosso ponto é saber direcionar onde é que o time tá ganhando, né? Eu acho que assim, ou eu sou muito otimista, mas eu vejo muita oportunidade, assim. Eu acho que, pô, quando a gente fala de bolsa, a bolsa tá caindo. E aí, o que você tá fazendo para aproveitar essa queda? Tem muita ação barata. Sim, sim. Então, acho que os investidores, eles tendem a comprar guarda-chuva em dia de chuva, em vez de comprar em dia de sol, que ele é mais barato, né? Sim, sim. Então, acho que, assim, eu vejo muita oportunidade, pô, crédito, a gente tem níveis de juros altos agora, tá? Sim, sim. Eu lembro que na pandemia, quando os juros caiu abaixo de 3 ali, o rentista, ele fica, pô, mas eu nunca mais vou ganhar 1% ao mês. Cara, hoje você arruma renda fixa, a gente consegue renda fixa de 14%, liga para esse mesmo cara, não, acho que vai a 16. Cara, mas ontem você queria 12, agora você quer 16? Vamos tomar 14, né? Então, assim, acho que mercado financeiro envolve andar contra a multidão. Legal. Né? Você nunca vai andar na manada. Não tem jeito. Então, assim, quando que você compra barato? Quando ninguém quer. Quando bolsa na pandemia... a 60 mil pontos lá, ninguém queria comprar bolsa. A gente fala, não, vamos comprar aqui, ó, BTG, o banco tá com caixa recheado aqui. Não sei o que. Cara, deu 6 meses. Agora eu quero comprar. Porra, agora? Agora não faz mais sentido. Agora que voltou para 105 mil pontos, mas é intuitivo, né? Então é isso, eu acho que esse é o nosso papel, né? De falar, cliente, esquece esse papo aí, vamos comprar agora, vamos alocar agora, porque essa é a hora. Depois que subir, e assim, sobe muito rápido, assim como cai muito rápido. A gente tem na nossa comunidade, Trigo, né, a gente solta alguns estudos, e eu sempre falo do estudo do market time, né, que a gente coloca lá, e a gente percebe quando você pega, né, num janelas tipo 4, 5 mil pregões, e você vê que você perdeu os 15 maiores pregões, você sai de um lucro gigante para um prejuízo, né? Só perdendo 15, né? Entre 15 e 5 mil, quer dizer, é um negócio assim, mesmo no nosso flagship, né, que acho que nos últimos 7 anos deu mais de 200%, se você pegar e perder os 15,
maiores pregões, se eu não me engano, acho que o resultado deveria ser 36 para 200, assim, é uma diferença muito grande. E uma coisa que eu gosto muito da Trígono, a gente é parceiro da Trígono desde do nascimento, da fundação ali, que calhou junto com a nossa migração para o BTG. E eu já vi o Werner falar bastante disso, né? Pô, a maior parte dos fundos trabalha ultra diversificado, que a carteira acaba virando quase um Ibovespa, né? Sim, então aí você... isso aí que tu ganha a mesma coisa, aí você fica na média, que é o que a gente estava falando aqui. Eu acho que a oportunidade... E às vezes engana, né, Bruno? Porque às vezes você acha que o assessor, ele está recomendando de uma gestora A, B e C, e às vezes são os mesmos papéis, né? Então, não está diversificando. Conflita, né? Então, eu acho que assim, óbvio, tem um pouco mais de vol, mas a concentração, ela ao mesmo tempo... é para tudo, né? É para ganho, para eventualmente, se aqueles papéis caem. Mas eu acho que o principalmente, que eu já vi o Werner falar que é legal, é igual cuidar de um rebanho, né? Você tem 30 vacas, você é um cara só, e tem que tocar essas 30 vacas, aí uma vai cair num rio, a outra vai ser picada por cobra, você não consegue. Agora, se você tiver só 5 vaquinhas... que é o nosso caso. É bem mais tranquilo. É bem mais tranquilo. Você consegue, uma que fugiu, você dá um tapa, ela volta. A gente não só concentra, como tenta colocar aí. A gente já colocou 26 conselheiros, né, que nos ajudam também a administrar, né? Eu acho que isso é muito importante. E participar, acompanhar o dia da empresa, estar dentro do conselho, porque você tem uma posição concentrada. Eu acho que tem os benefícios. Agora, Bruno, me fala o seguinte, cara, dentro dessa trajetória, qual que foi uma pegadinha, tá? Lá vem. Qual que foi se você tivesse um conselho, assim, o melhor conselho que já recebeu na vida? Cara, eu já recebi alguns. Você fez uma pergunta do mais importante. Assim, acho que a minha mãe, ela não me deu um conselho, mas ela ensinou pelas ações. Minha mãe, ela tem uma questão, cara, que é um DNA que eu consegui tirar dela, que é persistência. Tá. Minha mãe, ela foi uma pessoa que lutou muito por tudo que ela tem, por onde ela chegou, pelo que ela conquistou. Minha mãe, só pra você ter uma ideia, minha mãe, cara, ela deveria dar aula de educação financeira. Poxa, que legal. Porque, cara, ela veio de origem muito humilde, ela é costureira, e ela conseguiu construir patrimônio, casa, ter uma vida digna. Hoje ela é aposentada. Sim. Mas, cara, sempre foi uma pessoa que trabalhou de forma muito objetiva em tudo. Vou comprar à vista. Nunca trabalhou com cartão de crédito. E ela trouxe isso pra mim como um conselho, assim, de, tipo, primeiro, ela não desistiu de nada que ela tentou, né? Na minha família eu fui um dos poucos ali que fez faculdade, etc. Óbvio que muita gente fez, mas na época, sei lá, a faculdade, eu acho que você lembra o quanto era difícil, né? Sim, claro. E eu acho que ela sempre me incentivou a trabalhar e perseguir os objetivos de forma muito... Ela é viva hoje? É viva. Tá. E ela me ensinou a, cara, não desistir. Qual é o nome dela? Vera. Ô Vera, parabéns pelo seu filho aí, trajetória fantástica. Depois manda pra ela, acho que ela vai gostar. Vou mandar, vai se emocionar. Mas é isso, eu acho que uma das lições foi isso, cara. Minha mãe, ela é muito persistente em tudo que ela buscou. E aí você herdou assim, essa característica. É muito, tudo na vida é muito difícil, né, cara? Construir coisas é muito difícil, leva tempo, é prazo. Então eu digo que, a Renova tem 12 anos. Hoje a gente conseguiu chegar onde a gente chegou. Mas, cara, foi muito difícil quebrar a arrebentação. Lá atrás, cara, quase todo mundo que começava não dava certo. E eram, na maioria, bons profissionais que estão aí, que estão em instituições. Mas, cara, é resiliência, né? Então a gente fala, é igual a jornada do investidor. Se você começa a poupar, no começo é muito difícil, né? Depois você tem 1 milhão, 2, 3, é fácil. Sim. O começo é muito difícil. E o começo, cara, é onde você morre. Que você tem que persistir. Você tem que ser intenso, onde você tem que se dedicar mais, você tem que ser resiliente. Depois quebrou a arrebentação, cara, é fácil. Quero ver o começo, né? Sim. Então, eu acho que se assemelha a muitas coisas. Eu acho que o conselho foi esse, assim. Óbvio, stop curto, como eu falei. E você tem que estar monitorando ali se o que você está persistindo é um caminho ok, que vai gerar resultado,
mas no fim do dia, se você acredita naquilo, você tem que persistir em todas as dificuldades. Eu acho que minha mãe foi uma grande lição de persistência, assim. Não diretamente ela me deu esse conselho, mas, cara, é uma coisa que quando eu olho assim, eu falo, porra, cara, minha mãe, se eu perguntasse pra ela o que eu devo fazer, ela diria que segue em frente, vai, se você confia, vai dar certo. Legal, e eu acho que é isso, cara, eu acho que é confiar e seguir olhando pra frente, assim, porque desafio tem em tudo, né, cara? Acho que como profissional, às vezes você tá começando uma carreira, ou você tá no meio de uma carreira, as pessoas hoje, elas tendem a desistir mais do que no passado, porque o mundo tá mais fácil, né, cara? Sim. Então a gente contrata muita gente lá o tempo inteiro. Eu tava até falando com um amigo essa semana do futebol. Ele falou, pô, você não conhece alguns jovens aí pra me indicar pra trabalhar? Eu falei, cara, a gente também tá com dificuldade de contratar lá. Ele, porra, cara, eu vou contratar o cara pra trabalhar no atendimento lá. Ele me entrevista. Ele quer saber assim, cara, mas eu vou vender o quê? Cartão de crédito, seguro? E aí ele até me trouxe um negócio que é legal, assim, ele falou, cara, porra, você lembra do Ronaldo Fenômeno quando ele começou a carreira? Ele foi fazer a peneira no Cruzeiro e ele ia jogar na linha. E ele olhou a fila assim, tinha 60 pessoas pra fazer a peneira pra linha, ele olhou o goleiro, tinha 3, 4, ele falou, cara, vou tentar pra goleiro, a chance de eu entrar é maior. Mais fácil, aí ele tentou pra goleiro, passou, deu uma semana no Cruzeiro, ele falou, quero ir pra linha. E aí ele deu certo. Então assim, cara, hoje, infelizmente, pela facilidade e etc., antes eu queria uma oportunidade. Sim. Hoje muita gente vê uma oportunidade, só que assim, quer entrar no avião e sentar na janelinha. Cara, pega qualquer lugar, faz igual o Ronaldo, entendeu? Faz um trabalho, depois você vai se ambientando, vai vendo as oportunidades, vai se alocando. E, cara, aí você vai crescendo na profissão e vai. Só que hoje tem uma molecada muito boa, tem muita gente, mas assim, cara, tá difícil, assim. A galera tá querendo coisa muito fácil, cara. E você sabe que eu acho que pra nós, né, aqui na Trígono, né, sempre fala muito com o Werner, né, o Fred, né, a gente ir pro caminho mais fácil, né, na maioria das vezes não é o melhor caminho, porque é o caminho que todo mundo vai, né, então a concorrência é o que você falou, né, pô, todo mundo investe no Bovespa, todo mundo no nosso produto de renda fixa também, a gente tenta fazer coisa além do óbvio, porque se você faz o óbvio, todo mundo faz. Então, eu me lembro uma vez, que quando eu era consultor, fui fazer uma consultoria muito interessante. E era uma empresa de seguro, na Porto Seguro, né? Que era o Jaime, depois acabei trabalhando lá na Porto, e aconteceu um negócio muito engraçado, porque eu fui lá como consultor e existia um departamento lá que fazia emissão de seguro por telefone. Olha que época, Olha. Emitir seguro. Então você ouvia lá as Era gravações, super inovador na época. o corretor na praia, anota aqui que aqui na praia tem o seguro aqui de automóvel e tal. Só que assim, quando você olhar, era mais ou menos 30 pessoas, chamavam Emitel, o departamento. Então você olhava o tempo de atendimento, é um negócio absurdo. Imagina, para você cuidar uma pessoa com mais de 30, 40 minutos no telefone, isso custa enormemente, né? Então eu como consultor, o que eu falei? Cara, achei, né? Achou. A bola de ouro. Cheguei pro diretor operacional, falei para ele, cara, ó, primeira coisa, todo mundo fora desse MTL, vamos cortar que isso é beleza. Aí o cara falou, pô, você tá macho pra caramba, quero ver se você vai falar isso aí pro Jaime, que era o fundador. Aí apareceu, passou uma semana, o cara veio e falou, ó, o Jaime mandou um recado pra você. Pô, o Jaime, né? Fundador da Porto. Falei, escuta aqui. Ele pegou, colocou lá. Falou assim, olha, Fusaro, na vida, nunca me esqueço disso. Às vezes o melhor caminho nem sempre é o caminho mais fácil, porque é o caminho que todo mundo vai. Será que ao invés de você querer sugerir, né, para acabar com esse departamento, será que não seria melhor aumentar? Eu falei, puta, esse cara é louco, né? Eu falei, como assim aumentar? E a lógica dele era o seguinte, porque se você aumentar, você imagina que na Porto Seguro, o corretor, né, vai falar, poxa, os caras são tão bons que até por telefone ele consegue emitir, né? Então isso cria uma fidelização. Aí eu comecei a pensar, eu falei, porra, acho que esse cara, eu só estava pensando no lado de custo, ele está pensando no lado de crescimento, né? Então acho que é um pouco isso, só que dá um baita de um trabalho, Sim. né? Mas o que a maioria vai fazer? O que eu fiz é a coisa mais fácil, que cortar custo é a coisa mais fácil. Você pega ali, vai cortando ali, tal. Mas às vezes você começa a não enxergar, que é o que você está dizendo aí. Sim. Na Renova, né? Ter uma área, né, de melhoria, de processo. Pô, cara, muito legal.
Mas, Bruno, agora obrigado, a gente vai começar... e o café tava muito bom, viu, a gente vai... Parabéns. A gente vai começar para finalizar o nosso momento aqui, que eu falo, o momento High Frequency, onde eu faço aqui a sósia da Marília Gabriela, e a gente faz o bate-bola, o momento ping-pong aí. Legal. Podemos começar? Bora lá, vamos ver o que vem aí. Bruno, uma cidade inesquecível. Roma. Um lugar que você não conhece e gostaria de ir. Gostaria de conhecer a China, por tudo que a gente conhece de China, né? Tá. Pô, a gente ouve falar de Estados Unidos e etc, mas eu acho que China tem uma cultura ali legal. Eu quero aprender a... Montar um cubo mágico. Um filme. Sem dúvidas, A Procura da Felicidade. Uma personalidade que admira. Eu gosto muito do Elon Musk, como um bom brasileiro, gosto do Ayrton Senna, sou apaixonado por futebol. Se você não fosse assessor, você seria o quê? Eu gosto de 3 áreas, assim. A primeira delas é o mercado financeiro. Gosto também muito da área de marketing. E gosto também muito da área de jurídica, assim. E sucesso pra você é? Liberdade. Na real, as pessoas não querem dinheiro, elas querem a liberdade que o dinheiro proporciona. E é incrível, você parar pra pensar nisso, de fato, o que o dinheiro proporciona? O dinheiro proporciona muita coisa, mas no fim o que você quer? Você quer qualidade, você quer liberdade, curtir a família, né? Liberdade é isso. Queria agradecer, muito bom, parabéns você, a turma da Renova, achei fantástica aí, história, trajetória de crescimento de vocês, tenho certeza aí que vão vir cada vez melhor e vão expandir esse negócio. Advisors, muito obrigado novamente, como eu falei, espero que vocês tenham gostado dessa conversa incrível aí com o Bruno, o pessoal da Renova. Grande abraço a todos. Obrigado, Bruno. Parabéns pessoal da Trígono e de novo pela parceria e parabéns aí pela história, pelo quanto vocês estão crescendo e espero que a gente continue agregando aí na jornada, né, e aproveitando aí a performance dos fundos da Trígono para os nossos clientes. Obrigado pelo convite aqui de contar um pouquinho da história. Valeu, Bruno. Obrigado, Advisors. Até o próximo episódio. Um abraço.